Boa tarde, meus queridos irmãos. Hoje eu quero trazer a palavra para vocês sobre o profeta explica, sobre duas situações que se encontram em Ezequiel capítulo 18, versículo 2, que está escrito: que pensais vós o que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. E em Ezequiel 18, 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E em Ezequiel 18, 24 está escrito: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que a transgrediu. E no seu pecado com que pecou, ele morrerá. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus. Tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que fez o ímpio, Deus, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Em Ezequiel 18, 24 está escrito: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com quem transgrediu, e no seu pecado com quem pecou, nele morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente, como a gente pode observar em Lucas, capítulo 15, versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, que está lá na parábola do filho pródigo. Ou, definitivamente, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o e desviarem do santo mandamento que lhes foram dado. Neste modo, sobrevindo que por meio de um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador da lama. Assim como Deus não levará em conta os pecados de quem converte dos seus maus caminhos, pela mesma moeda, o justo não se desviará e terá os registros de sua vida deletados. O princípio é o mesmo. O pecador que se arrepende viverá. Quando ocorre o contrário, no caso de um justo se desviar de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado.
mas na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Todos conhecemos os casos de pessoas santas que se corromperam. Tais pessoas ficaram sujeitas à condenação de Deus, seja no presente, seja na vida além. Não sabemos se a teologia do profeta tinha avançado para considerações pós-túmulo, mas não devemos esquecer o poder de Deus que é dedicado à salvação. O homem que se volta para o pecado sofrerá, mas a graça de Deus o restaurará, afinal, ainda nesta vida ou na vida pós-túmulo. Jesus pode alcançar homens onde quer que eles estejam, nesta vida ou além. O presente versículo, essa presente passagem é uma declaração arminiana e, sem dúvida, mas nenhuma declaração desse tipo governa a eternidade. O homem que realmente começou na trilha espiritual pela atuação do Espírito terminará entre os salvos e a despeito de suas variações. O mesmo propósito redentor o seguirá. A vida é uma só. E para o homem genuinamente bom, o propósito opera até efetuar o resultado desejado. Assim ocorre a minha fé. Entro em detalhes no artigo sobre a segurança do crente, como está escrito no dicionário. Haverá um dia final quando a graça de Deus deixará de funcionar, terminando com a missão redentora do Logos. Acho que não. Aí fica uma dúvida. Assim correu meu sonho e minha doutrina, confiantes na graça de Deus para superar todas as negativas que os homens tanto apreciam. A porta do inferno se fecha do lado de dentro e pode ser aberta pela mudança da alma que recebeu a graça de Deus. Sempre haverá possibilidades de reverso. E com isso, Pai, eu agradeço mais essa oportunidade de estar transmitindo essa mensagem. E a todos aqueles que tiverem acesso, que ela venha esclarecer, trazer luz e identificação na vida de cada um ser humano, como também está sendo na minha vida. Agradeço a minha vida, agradeço pela minha família, pelo meu trabalho, da mesma maneira que eu estou desfrutando de suas bênçãos. As pessoas também venham desfrutar. Amém.